Então, bom dia a todos. Meu nome é Lucas Soares, sou residente do terceiro ano do Hospital Antônio Prudente, Radiologia. Vamos dar início à nossa sessão de neuroradiologia, todas as quartas pela manhã, sob a tutela do Dr. Pablo Coimbra. E hoje nós vamos falar sobre o artigo que trata do diagnóstico diferencial para as alterações bilaterais dos gânglios da base e do tálamo. Pronto. Então, as alterações nos exames de imagem dos gânglios da base e do tálamo, elas podem ser detectadas em um grupo bastante diverso de patologias, né? E as causas dessas alterações, elas podem ser classificadas de forma mais ampla como sistêmicas ou focais e de início agudo ou progressivo. Detalhando um pouco mais, temos as intoxicações, especialmente pelo monóxido de carbono, metanol, cianeto, as doenças metabólicas sistêmicas, como as hepatopatias, ou hipoglicemias, hipóxia, doença de Leigh, doença de Wilson, mielinólise osmótica, encefalopatia de Wernicke, algumas doenças neurodegenerativas, como a doença de Huntington, neurodegeneração com acúmulo cerebral de ferro, a doença de Creutzfeldt-Jakob, a doença de Farr, algumas vasculopatias também, que nós vamos detalhar, casos de infartos venosos ou oclusões arteriais. Também temos algumas condições inflamatórias focais ou infecciosas, como neuro-BC, toxoplasmose, e encefalites pelo flavivírus, e também neoplasias, como linfoma primário do sistema nervoso central e glioma talâmico primário bilateral. A ressonância magnética é o método de escolha para melhor avaliação dessas doenças, né? Mas a tomografia ela pode ter um papel importante, sendo o primeiro exame a ser realizado nas condições de instalação mais aguda, né? E importante nós nos atentarmos, porque o diagnóstico por imagem ele pode ter um papel bastante determinante na definição da etiologia e contribuir para um melhor desfecho para os pacientes, né, em associação aos dados também laboratoriais e os dados clínicos do paciente. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a anatomia dos gânglios da base e do tálamo e, em seguida, vamos detalhar uma sequência dessas patologias. Nessa primeira imagem, né, nós temos aí um corte axial ponderado em T2, mostrando a anatomia normal dessas estruturas da substância cinzenta profunda, né, aí destacando com o C a cabeça do núcleo caudado, o núcleo lentiforme aí marcado pelo L, que é subdividido no globo pálido, que é essa estrutura marcada aí com o G mais medial, e o putame, que está marcado aí à direita, né, eles juntos, globo pálido e putame, formam o núcleo lentiforme. E aí marcado com o T, margeando aí o terceiro ventrículo, bilateralmente, os tálamos. Essas estruturas elas estão situadas na base do prosencéfalo e têm amplas conexões com o restante do córtex e com outras partes do cérebro também, né? Aqui nós vamos, nesse artigo, né, nós vamos nos delimitar a discutir alterações dos núcleos lentiforme, incluindo aí globo pálido e putame, e também do núcleo caudado. Nas imagens axiais do cérebro, o núcleo lentiforme e a cabeça do núcleo caudado podem ser visualizados como essas estruturas simétricas, pareadas, localizadas entre o ventrículo lateral e o córtex da ínsula. A gente está visualizando aí, ratificando, né? Ratificando que o núcleo lentiforme vai incluir o putame e o globo pálido mais medial, putame mais lateral. E eles são separados da cabeça do núcleo caudado pelos braços anterior e posterior da cápsula interna, mostrado aqui nessa região.
na ressonância, o núcleo caudado e o putamen, eles têm um isossinal em relação à substância cinzenta profunda em todas as sequências, e não vão apresentar realce após a injeção do meio de contraste. O globo pálido, tipicamente, ele é ligeiramente hipointenso em relação ao putamen, que é uma característica normal dele, que é atribuível à deposição progressiva de ferro ao avançar da idade, né? À medida que as pessoas vão envelhecendo. O núcleo lentiforme, ele também pode exibir, que a gente vai ver nessa próxima figura, uma dilatação dos espaços perivasculares de Virchow-Robin, destacado aqui pelas setas. E aqui na figura ao lado, a gente tem também, destacado aí pelas cabeças de seta, essas imagens que retratam calcificação relacionada à idade, são simétricas, bilaterais, e o artigo destaca que nós precisamos entender bem que essas imagens, essas alterações, elas não são patológicas, né? São considerados achados normais e não devem ser confundidos com doença. Nessa terceira imagem, né, em gradiente E, com corte axial também, está mostrando uma deposição fisiológica de ferro na região do globo pálido, apontado aí pelas cabeças de seta. A gente vendo aí essas áreas com hipossinal e simétricas. Fisiológico também. Aí, falando da função dos gânglios da base, elas são bastante complexas, né? Estão envolvidos principalmente na produção dos movimentos, fazendo parte do sistema motor extrapiramidal, mas também elas podem estar envolvidas em funções complexas como a memória, a emoção e outras funções cognitivas, né? Um detalhe sobre o putame e o globo pálido é que eles são ricos em mitocôndrias, em suprimento vascular, neurotransmissores e conteúdo químico em comparação com outras áreas cerebrais. Eles têm uma alta atividade metabólica e fazem uma utilização de glicose e oxigênio, né, o que vai torná-los mais vulneráveis a alterações metabólicas e a muitas doenças sistêmicas ou generalizadas também, né? Daí, quando nós vemos alterações nos gânglios da base, na ressonância magnética, os sinais e sintomas clínicos, eles podem variar desde distúrbios do movimento, como coreia, tremores, distonia, bradicinesia, até coma, a depender se vai haver envolvimento focal dos gânglios da base de forma isolada ou um desarranjo metabólico mais generalizado, podendo haver até necrose cerebral generalizada. Já o tálamo é uma estrutura. Vou voltar para mostrar aqui o tálamo, essa estrutura na linha média, né, situada entre os hemisférios cerebrais e o mesencéfalo, margeando aí os lados dos terceiros ventrículos, né? Ele consiste em vários núcleos que são responsáveis pela transmissão de sinais sensoriais e motores para o córtex cerebral e estão envolvidos também na regulação da consciência, do sono e do estado de vigilância e de alerta. Dessa forma, as lesões que afetam o tálamo geralmente resultam em distúrbios de consciência e anormalidades da sensação. Nós devemos estar, outra coisa que o artigo destaca bem, né, que nós devemos estar bem familiarizados com o suprimento arterial e a drenagem venosa dos núcleos profundos da substância cinzenta, devido às suas implicações nas doenças, né? O tálamo também, ele detalha que o seu suprimento arterial vai vir da primeira e da segunda partes da artéria cerebral posterior, com contribuições da artéria comunicante posterior. E há uma variação considerável no suprimento arterial do tálamo em pessoas saudáveis, né? Isso nós vamos discutir um pouco mais no tópico de oclusão arterial, que eu acho que vai acabar ficando para a parte 2, que deve ser na próxima quarta. E a drenagem venosa dos gânglios da base do tálamo vai ser no sistema venoso profundo, não no superficial, o que vai gerar implicações nos infartos e tromboses venosas. E no caso do tálamo, né, as veias tálamo-estriadas superiores e inferiores, juntamente com outras veias superficiais menores, vão drenar para as veias cerebrais internas, pareadas ou emparelhadas,
e estas vão se juntar à veia de Rosenthal e vão formar a veia de Galeno, num ponto logo inferior ao esplênio do corpo caloso, onde a veia de Galeno vai se unir ao seio sagital inferior para formar o seio reto, que faz parte do sistema do seio venoso. Algum comentário, professor? A gente vai começar a falar das patologias. Esse artigo aí é espetacular, é fundamental. Todo residente tem que estudar esse artigo aí. Muito, muito bom mesmo. É uma revisão muito boa, né? Qual o ano dele, hein, Lucas? 2011, é? Deixa eu só conferir aqui. Exatamente, 2011. Acho que é 2011. É. Exatamente, 2011. Isso mesmo. Ó. Pronto. Vamos começar falando dos envenenamentos tóxicos, né? Eles ocasionam alterações de imagem bilaterais nos gânglios da base. Podem causar... Esse segundo tópico, prolongamento de T2, eu vou logo fazer uma explicação aqui, que o conceito físico é mais complexo. Acho que foge o detalhamento da nossa discussão de hoje, mas como eu vou citar esse termo praticamente em todas as doenças, prolongamento ou encurtamento nas ponderações de T1 ou T2, para facilitar o entendimento, quando há o encurtamento de T1, nós vamos ver um hipersinal em T1. Quando há o prolongamento de T1, nós vamos ver um hipossinal em T1. Quando há o encurtamento de T2, nós vamos visualizar um hipossinal em T2, e quando há o prolongamento em T2, o hipersinal em T2. À medida que eu for citando no detalhamento das doenças, eu posso ir relembrando para a gente ir tentando fixar melhor. Então, nesse caso aqui, nesses três tipos de intoxicação, pelo monóxido de carbono, metanol e cianeto, em geral, nós vamos ter o prolongamento de T2, que seria as alterações vistas como hipersinal, em T2. Também podemos ter restrição à difusão, aí na intoxicação por monóxido de carbono. Ele é uma substância que vai inibir o transporte de elétrons, tem uma propensão maior a afetar o globo pálido, a leucoencefalopatia tardia, e podemos ver também o encurtamento de T1, que, lembrando, seria alteração com hipersinal em T1. Já o metanol, o que pode causar alteração, na verdade, é a metabolização dele, né? Que tem um metabólito tóxico. Ele pode abrir o quadro de intoxicação com a neurite óptica, podendo causar necrose hemorrágica do putâmen e edema da substância branca também. Já o cianeto, ele vai bloquear o ferro trivalente na cadeia respiratória celular. Pode haver também necrose hemorrágica do putâmen, né? Por conta dessa alta atividade metabólica, essas toxinas respiratórias, como eu disse no começo, elas vão tender a causar alterações bilaterais nos gânglios da base, né? E pode haver até envolvimento mais difuso de outras estruturas cerebrais. Pronto, quando acabar, pessoal, aqui, acho que a gente consegue voltar no mesmo link, tá? Pronto. Aí... Só um instantinho, a aula da semana passada não recebi ainda não, viu, pessoal? Pronto. Nessa figura aí, nós temos o exemplo de intoxicação por monóxido de carbono em um homem de 33 anos, foi encontrado em coma após uma tentativa de suicídio. À esquerda, em A, né, temos um corte axial em T2, em B nós temos um corte coronal em flare. As imagens, né, foram obtidas 4 semanas após o evento, né, e mostram focos de hipersinal simétricos no globo pálido, apontado aí pelas setas.
áreas de hipersinal simétricas na substância branca profunda, que aí está destacado pelas pontas de seta na figura da direita, que vão ser consistentes com a leucoencefalopatia tardia. Nessa outra imagem, também um corte axial, aqui no caso uma tomografia, né? A gente tem um paciente que sofreu intoxicação por metanol, paciente homem de 41 anos, que se apresentou com alteração do nível de consciência e dor retrobulbar. Essa tomografia com contraste, ela está mostrando áreas de hipoatenuação nos núcleos lentiformes, aí destacado pelas setas brancas, com o corpo caloso e substância branca profunda subcortical nas regiões frontal e parieto occipital, destacada aí pelas cabeças de seta. Doença hepática. A maioria dos pacientes vai ter uma história de cirrose crônica com hipertensão portal associada, né? Também pode ocorrer em pacientes que sofreram derivações portosistêmicas iatrogênicas ou espontâneas. Esses pacientes com a derivação iatrogênica, né, eles foram submetidos à cirurgia de derivação portosistêmica intrahepática transjugular. E isso pode resultar em produtos residuais nitrogenados que vão atravessar a barreira hematocefálica, causando danos cerebrais a longo prazo, né? Os achados de ressonância, no caso da cirrose, vão incluir áreas de hipersinal bilaterais no globo pálido e substância negra nas imagens na sequência de T1. A gente vai já mostrar a figura. E esses achados, eles são atribuídos à deposição de manganês e podem ser reversíveis após o transplante hepático. Sinais característicos de lesão cerebral aguda também podem estar presentes em pacientes com quadro de hiperamonemia aguda, incluindo pacientes cirróticos com descompensação hepática aguda. Nesses pacientes, a concentração de amônia pode aumentar de forma súbita até 4 vezes o limite da normalidade, e pacientes também com deficiência de ornitina transcarbamilase, né, que se encaixa nas doenças de erros inatos do metabolismo, como a citrullinemia, por exemplo, que vai resultar em um acúmulo de amônia cerebral. Aí, como a gente está vendo aí no slide, a hiperamonemia aguda ela pode causar edema bilateral simétrico, prolongamento de T2, que, relembrando, a gente vai ver alteração de hipersinal, e restrição à difusão na região dos gânglios da base, no córtex da ínsula e no giro do cíngulo. A gente vai já mostrar a figura também. A detecção também por espectroscopia de ressonância magnética do metabólito tóxico combinado, glutamato-glutamina, em tempos de eco curto, também tem sido descrita nas lesões cerebrais agudas. Bom, aí à esquerda, nós temos um paciente com cirrose hepática, um homem, 55 anos, essa sequência aí em T1, ponderada em T1, mostrando focos de hipersinal simétricos na região do globo pálido, de forma mais medial, aí, destacado pelas setas. Essa outra imagem, nós temos o paciente com um quadro de hiperamonemia aguda, um homem com cirrose, um homem de 70 anos com cirrose, com um quadro de insuficiência hepática aguda, descompensada, que apresentava alteração do nível de consciência. À esquerda que eu quero dizer aqui no meio, tá? Perdão. Essa aqui é a difusão, a ponderação em difusão, e aqui um T2. A gente consegue ver nessas duas imagens
aqui do meio e da direita, uma área de edema bilateral, simétrico, hipersinal e restrição à difusão nas cabeças dos núcleos caudados, destacado aí pelas setas brancas, aqui, e no putamen também, na região do putamen, aqui à direita, aqui à esquerda. E nos córtices insulares também, mostrado aqui nessa região. Falando agora da pacientes com hiperglicemia não cetótica, né? São pacientes com diabetes mal controlado que vão apresentar alterações de movimento, como coreia aguda, hemibalismo, também, às vezes, um estado mental, nível de consciência alterado. A hiperglicemia é uma condição tratável, né, com um bom prognóstico, e a neuroimagem no acompanhamento, realizada entre 2 e 12 meses após o evento, geralmente vai mostrar a resolução dos achados. A tomografia, né, normalmente são pacientes com alterações agudas, e vai ter a tomografia como o primeiro método de imagem, de avaliação. Ela geralmente vai mostrar uma hiperatenuação na região do globo pálido, ou do núcleo caudado, bilateralmente, ou, de forma mais rara, pode acontecer unilateralmente. Na ressonância, as áreas de alteração são caracteristicamente marcadas por hipersinal, nas ponderações em T1, e tem intensidade de sinal variável nas sequências em T2. O mecanismo para essas alterações de sinal ainda é desconhecido. Além da hiperglicemia, outras causas importantes em que pode haver um encurtamento bilateral de T1, que seriam alterações com hipersinal, né, em T1, no globo pálido, vão incluir a deposição de manganês na encefalopatia hepática, que a gente já citou, na exposição ocupacional crônica ao manganês e no tratamento de longo prazo com nutrição parenteral total. Acho que dá tempo da gente falar aqui da hipoglicemia. Mas antes tem a figura. Aqui a gente tem o caso de uma paciente, uma mulher de 68 anos, com caso de hiperglicemia, com diabetes descompensada, e apresentava na emergência movimentos coreotetóides, né? Aí um corte axial da ressonância, uma sequência em T1, está mostrando aí as áreas de hipersinal bilaterais na região do globo pálido, aí destacado pelas setas. Como falta menos de 1 minuto, eu vou encerrar aqui e a gente recomeça, tá? Clicando no mesmo link. Beleza, Lucas. Lembrando aí o pessoal quem deu aula da semana passada foi a Andréia, foi? Para ele me mandar o vídeo da semana passada,